Fala pessoal, a paz do Senhor a todos, bem-vindo ao canal Didaquê Cristã. Eu me chamo Adriano e eu agradeço a você por estar aqui comigo para juntos nós vermos uma belezura de material que chegou para mim hoje. É um lançamento da editora Thomas Nelson e nós vamos conferir juntinhos ali o que esse autor traz para nós. Aqui está o pacote, com certeza você já sabe o que é, mas antes de nós irmos para o livro, pessoal, eu convido a vocês a deixarem um like no vídeo, a se inscreverem no canal e compartilhar para o máximo de pessoas possível no grupo do seu Telegram, WhatsApp ou no seu Instagram, aonde você achar melhor, porque isso vai abençoar outras vidas, ok? Então, bora lá pro vídeo? Bem, pessoal, vamos agora abrir essa belezura aqui, sem enrolação, vocês já sabem o que é. É um livraço lançado pela Thomas Nelson. Oh, rapaz, ó, desculpe o barulho aí do cachorro, ignore todos os barulhos aí, viu, pessoal? Uma teologia de Paulo e suas cartas, teologia bíblica do Novo Testamento. A dádiva do novo domínio em Cristo. Organizador geral, Andreas Kostenberger. Tem os livros dele aqui também no Brasil lançado, em uma introdução ao Novo Testamento que eu tenho e já estudei nela. Não vou ler tudo isso aqui, pessoal, vocês podem parar e podem ler aí. Quero trazer uma coisa interessante. Esse livro aqui, pessoal, ele faz parte de uma série, tá? Que chama, a série é lançada lá nos Estados Unidos como por esse nome, ó, Teologia Bíblica do Novo Testamento. A série tem esse nome aí. E essa série, ela tem vários autores, né? Agora não me recordo muito bem, são 6 ou 7 livros e já tem todo o Novo Testamento lançado. Tem o de Mateus, de Marcos, o de Lucas, ele é uma junção de Lucas, Atos, tem o de Apocalipse, esse daqui é escrito por Douglas Moo na Cartas de Paulo. Então já tem essa série lá fora, todo o Novo Testamento lançado, com esse mesmo modelo, tá? Essa mesma cor. O que vai mudar aqui, é o nome e o livro que vai estar sendo comentado, mas esse é bacana. Tomara que a Thomas Nelson traga toda a série para o Brasil. Nós estamos precisando. Bem, vamos lá rapidinho. Já passei essa primeira informação. Deixa eu abrir aqui. Boa. Bem embalado, isso é muito bom. Olha aí. Vai para lá plástico, depois você vai pro lixo. Olha o cheiro de novo do menino. Olha ali, um total de 797 páginas, contando aí com esses índices que tem no final, índices de passagens bíblicas, bibliografia e assim por diante. O livro tem um tamanho muito bacana, ó. Muito bacana, vamos ver por dentro. Não quero demorar. Só deixa eu ver como é que ele é por dentro. Nossa, tem uma letra muito boa, pessoal. Olha a letra desse, tranquila para ler. Olha o espaçamento lateral para quem gosta de fazer anotações. Muito boa mesmo. Vamos voltar aqui no começo. Aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. São a ficha catalográfica. Sumário. Deixa eu dar um zoom aqui. Aí é o sumário. É bem básico, não tem tanto segredo. Ele é dividido em 4 partes.
Parte 1, questões introdutórias. Aqui tem a lista de reduções, né, mas vamos direto aqui. Parte 1, questões introdutórias. Parte 2, a teologia das cartas. A terceira parte, a teologia de Paulo. Olha que interessante, a teologia das cartas. Ele vai trabalhar carta ali por carta. Depois a teologia de Paulo, fazendo ali um ajuntamento, né, desenvolvimento de em todas as cartas dessa teologia. E a quarta parte, né, questões finais. Parte 1, introdutória. 2, teologia de Paulo. Segunda parte, teologia das cartas. Terceira parte, teologia de Paulo. E a quarta parte, deixa eu virar aqui, questões finais. Aqui já é um planinho mais detalhado, tá? Depois vocês parem aí e vejam com mais calma. Vou diminuir um pouquinho. Ok. Aí vocês vêm com mais calma, que não dá para ler tudo isso aqui, o vídeo vai ficar muito grande, né? Não tem nem condições de ler tudo isso aqui. Mas pode ver que é um índice bem detalhado. Isso é muito bom, esse tipo de índice aqui. Se a pessoa quiser procurar logo o que ela quer ler, é só ela vir aqui, ó. Beleza, e a conclusão. Pessoal, antes de a gente ir ler, folhear aqui, nós estamos conhecendo junto esse material. Eu dei uma pesquisada. Douglas Moo, ele é um teólogo reformado, tá? Calvinista. Só que ele não se encaixa na perspectiva de aliancismo clássico, entende? Ele não se encaixa nessa perspectiva. Ele tem uma visão que ele chamou de luteranismo modificado. Você vai encontrar esse nome em um livro lançado em inglês, que a tradução em português seria mais ou menos A Lei e o Evangelho, 5 pontos de vista, entendeu? 5 pontos de vista sobre a lei e o Evangelho. Nesse livro é onde você vai encontrar a posição dele sobre a lei e o Evangelho. Por quê? Porque esse luteranismo modificado dele ele vai trabalhar essa relação dos dois. Como eles se relacionam, a lei e o Evangelho. Então ele não se encaixa num aliancismo clássico, que vê uma continuidade entre o Antigo Testamento e o Novo ali, na lei moral, né? Vê essa continuidade, ele não se encaixa. Só que ele não se encaixa num luteranismo estrito, seguindo todas as confissões luteranas. Ele adota esse luteranismo modificado porque ele acompanha o entendimento luterano ali de uma separação, de uma descontinuidade de lei e graça, entende? Ele vê essa descontinuidade entre essa lei e a graça ali. Então o que ele faz? Ele adota esse nome, luteranismo modificado, para mostrar ali como ele entende a função da lei na história da salvação. Então, para Douglas Moo, a lei de Moisés, o que acontece? Douglas Moo, ele vai falar que a lei de Moisés, ela teve um papel central na antiga aliança, e essa lei, ela vai apontar para Cristo. Ela tinha um papel temporário e preparatório apontando para Cristo. Então, quando Jesus vem, ele vai cumprir essa lei total e finalmente. O que vai acontecer? Eu estou resumindo bem, tá? Então, o cristão hoje não vive mais debaixo de nenhum aspecto da lei. Aqui tem uma diferença muito importante, tá? Nem no aspecto da lei moral de Moisés, nada. Cristo cumpriu toda essa lei. Então, o que Douglas Moo vai dizer? Ele vai falar que, em vez disso, em vez de a gente estar debaixo desse aspecto moral, ele vai falar que agora nós estamos debaixo do aspecto moral de Cristo.
Debaixo do aspecto moral de Cristo, nós estamos agora. Ou seja, os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo é o que nos guia. O mandamento do amor, ser direcionado pelo Espírito Santo, é isso que hoje vai guiar o cristão. Então aqui a gente vai entender o porquê ele adota esse termo luteranismo. Por quê? Porque existe essa distinção forte entre o tempo da lei e o tempo do evangelho. A lei ela tem função do quê? De revelar o pecado, trazendo o entendimento dele, tá? E apontar para a necessidade da graça de Cristo. Então, quando chega em Cristo, ele cumpre toda essa lei. Então, ele vai modificar esse entendimento de que, ou seja, não há mais uma continuidade, mas sim uma descontinuidade, colocando isso dentro de um quadro mais redentivo. Então não é só uma separação de lei e evangelho natural assim, vamos dizer, entende? Não é uma separação abstrata, mas é uma mudança histórico-redentiva real. A lei apontava o pecado e apontava para Cristo, e agora chega esse Cristo, cumpre essa lei, cumpre as ordenanças morais dessa lei também, e agora nós vivemos debaixo da ordenança moral de Cristo. Nós não estamos em nenhum aspecto mais debaixo da lei de Moisés. Então aqui entra essa separação do luteranismo, essa separação, né? E o modificado, porque ele não tem esse entendimento também do aliancismo clássico, que vê uma certa continuidade de alguns aspectos da lei. Então seria basicamente isso, pessoal, que ele quer dizer que o luteranismo modificado, resumindo tudo que eu falei até agora, que eu quero ser breve mesmo, eu estou dando só uma pincelada, o luteranismo modificado, ele é a ideia de que a lei de Moisés ela é cumprida no Senhor Jesus Cristo. E que o cristão, ele está vivendo hoje não embaixo dos aspectos da lei moral de Moisés, não. Ele vive uma nova história da salvação. Ele vive embaixo dos aspectos da lei moral de Jesus Cristo, ok? Então, é isso que ele não se encaixa dentro de um aspecto formal do aliancismo clássico. Ele tem uma breve nuance. Por quê? Porque tem uns debates dentro do aliancismo também, tem as suas diferenças. Só que assim, eu fiz uma redução bem grande, tá? Eu convido vocês a se aprofundarem. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link onde tem a biografia dele ali e os livros deles que você pode adquirir se você ler em inglês, tá ok? Eu vou deixar ali para vocês. E se há alguma coisa que eu deixei passar, e se tem alguma coisa que eu me equivoquei, fiquem à vontade, com respeito, para informar nos comentários, ok? Mas lembrando, ele não se encaixa nessa tradução, nessa risca de um aliancismo clássico ou progressivo, etc. Alguns entendem que o posicionamento dele se encaixa próximo à teologia da Nova Aliança, tá? Outros dizem que não, mas eu já li na internet que se aproxima ali de algum entendimento da teologia da Nova Aliança. Mas eu trouxe esse detalhe aqui porque é importante destacar. Outro ponto que eu quero destacar, pessoal, é o seguinte. É muito importante esses materiais para a nossa teologia brasileira, tá? Adriano, mas ele é calvinista, ele tem um entendimento diferente da teologia brasileira, que é mais puxada para o dispensacionalismo, embora alguns entendam que também há um certo aspecto ali, no sentido de descontinuidade, mas deixa para lá, isso aí é outra coisa. Adriano, ele é calvinista, o que nós faz agora? Vai ler a obra calvinista. Os maiores teólogos que nós temos são teólogos calvinistas. Nós temos também teólogos arminianos muito bons, como Gordon Fee. Só que nós não podemos jamais desprezar obra nenhuma ou levantar aspas em obras como se essas obras fossem nos apontar por um liberalismo. Lembrando, calvinistas e arminianos são irmãos em Cristo Jesus, vão para o mesmo céu. A diferença é que cada um entende a questão da soteriologia diferente. Eu levanto aspas para você se você estiver lendo, se for obras liberais. Aí sim, obras liberais te conduzem à perdição, te afastam do caminho de Cristo. Mas uma obra dessa, sendo calvinista, eu indico para você comprar. Ah, mas eu não tenho nenhuma posição. Compre e leia a obra e tire por você mesmo as suas conclusões, ok? Eu sou arminiano. Compre, leia a obra, tire aquilo que é bom para você. E se você achar alguma coisa interessante numa posição calvinista, é você que tem que decidir o que é bom ou não, ok? O que eu quero dizer com tudo isso?
aqui está uma obra, e eu acho interessante todos lerem, independente da visão soteriológica. Quem tem que decidir o que é bom ou não numa obra, se você vai continuar arminiano ou virar calvinista, se vai continuar calvinista ou virar arminiano, é você, através dos seus estudos ali, entende? Você tem que chegar a essa conclusão. Então eu estou deixando aqui a posição dele e deixando a minha opinião. Eu indico para qualquer pessoa, dentro da ortodoxia cristã ali, ler obras, seja arminiana, calvinista, pré, pós, vai ler, vai aprender e vai estudar. Se desamarra um pouco das terminologias, porque muitas vezes a pessoa fica presa em terminologias e acaba sendo obrigado a seguir à risca tal quadro, ok? Então eu vou parar de falar, que eu já falei demais. Compre a obra, leia, que eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Com respeito a esse livro aqui, Douglas Moo, ele vai trazer, como ele diz aqui, ó, a dádiva do novo domínio em Cristo. Então ele vai trabalhar a carta de Paulo, trazendo agora esse novo domínio, esse novo reino em Cristo Jesus. Entende? Então ele vai organizar o pensamento de Paulo nessas cartas aqui em torno disso daí, desse novo reino. Velho reino e novo reino, onde ele vai argumentar que quando Jesus vem, ele inaugura essa nova era. Esse novo reino é inaugurado com a vinda de Cristo. E ele vai trabalhando esse conceito nessas cartas aqui de Paulo. Então, nesse novo reino, aqui é onde a gente vai entrar o que eu falei há uns minutos atrás, a lei de Moisés, ela perde ali a sua função de tutor, a sua função de guia, e ele vai mostrar aqui nas cartas de Paulo que agora o nosso tutor e o nosso guia é o novo reino baseado em Cristo Jesus, onde a ética cristã não é mais baseada nas tábuas da lei ou na ética da lei, mas na ética do Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele coloca aqui em cima, dádiva do novo domínio em Cristo Jesus. Eu estou correndo aqui, pessoal, para tentar trazer tudo que eu posso de informação nesse livro, mas o vídeo vai ficar grande, não tem como eu diminuir, entende? Estou tentando fazer vídeos pequenos, porque é difícil o pessoal assistir vídeo grande, mas é complicado você sair fazendo um vídeo correndo, porque é perigoso o pessoal não assistir, você deixar passar alguma coisa e assim por diante, beleza? Vamos lá então, vou mostrar esse, olha só que livro bem feito. Parabéns a Thomas Nelson, um livro muito bem feito. Ó, este volume aparece em, olha só, o que eu falei para vocês no começo, ó. Este volume aparece em uma série chamada Teologia Bíblica do Novo Testamento. É o que eu falei no começo. Dessa forma, começo por essa questão. O que queremos dizer com teologia bíblica? Aqui, ó. Embora tenha assumido várias formas diferentes, a teologia, durante a maior parte da história da igreja, não foi dividida em tipos ou estilos distintos. E aqui eu não vou ler tudo isso aqui, pessoal, senão vai ficar muita coisa. Você pode estar lendo aí, eu só vou passar assim para você ir lendo, ok? Eu quero ler mais uma coisinha aqui com vocês que vai ser bacana. Talvez eu faça um segundo vídeo, tá? Talvez eu faça um segundo vídeo aqui que vai ser bacana. Uma ponte bíblico-teológica capaz de fazer a ligação entre o texto e a aplicação precisa ser construída. Olha só, entre o texto e a aplicação, com 4 materiais em particular. Esses materiais são, aliás, inerentes à palavra bíblica e teológica. Em primeiro lugar, para ser genuinamente bíblica, nossa teologia bíblica precisa ser descritiva. Esse elemento de teologia bíblica é amplamente reconhecido e relativamente incontroverso. Você pode continuar lendo, eu vou pular. Em segundo lugar, para ser genuinamente teológica, nossa teologia bíblica também deve ser prescritiva. Os teólogos bíblicos nem sempre têm reconhecido esse aspecto em seu trabalho. Você pode continuar lendo aí. Vamos aqui, ver só os 4 que ele coloca.
Em terceiro lugar, voltando novamente à palavra bíblica, nossa teologia bíblica precisa ser inclusiva. As discussões sobre teologia bíblica com frequência se concentram em saber se o termo bíblica significa que estudamos a teologia encontrada na Bíblia ou se desenvolvemos uma teologia que faz justiça à Bíblia. Mas o adjetivo envolve algo mais fundamental. Sugere que o teólogo opera como um cristão que parte do princípio de que os 39 livros da Bíblia do Antigo Testamento e os 27 livros do cânon do Novo Testamento compõem um conjunto singular de livros que merecem ser estudados e sintetizados. E em quarto lugar, aqui, nossa teologia bíblica precisa ser canônica. A palavra teologia nos recorda que executamos nossa tarefa como pessoas do livro inteiro. Em última instância, o ensino de Paulo precisa ser visto em relação aos outros livros do cânon. E é isso aí, pessoal. Vai continuando lendo, ó. Deixa eu só passar mais para frente. Aqui ele vai falar sobre a parousia. Olha aí. Cristo é o Senhor do dia do Senhor, especialmente em seu papel como aquele que vem. O apóstolo Paulo com frequência estabelece um paralelo entre a linguagem do dia e a vinda de Cristo em suas orações para que os cristãos sejam irrepreensíveis quando ele se gloria nas suas igrejas e na sua esperança da salvação. O termo mais conhecido para essa vinda é parousia. Paulo usa 7 vezes em referência a esse acontecimento, 6 deles na correspondência tessalonicense. Aqui, em geral, traduzida por vinda, a palavra na realidade foca não em movimento, mas nos resultados desse movimento, na chegada ou na presença. No entanto, não é um termo teológico técnico. Paulo usa 7 outras vezes em referência à vinda, chegada ou presença de outras pessoas. Então o que ele está dizendo aqui? Que o termo vinda não está falando do ato de Jesus vir descendo, mas o ato dele já ter chegado. É isso que aponta a palavra parousia, a palavra vinda, tá ok? E ele continua. 2 usos específicos da palavra em sua época talvez tenham influenciado a escolha da palavra por Paulo. Em primeiro lugar, a palavra se referia à vinda de uma divindade oculta, que manifesta a sua presença por uma revelação do seu poder. Olha que interessante. Em segundo lugar, parousia às vezes se referia à chegada oficial de uma pessoa muito ilustre, incluindo a chegada do imperador. A primeira aplicação da palavra teria tido uma relevância óbvia para o uso de Paulo, embora haja alguma dúvida acerca de quão difuso esse uso possa ter sido. Diversos estudiosos se apropriaram do segundo uso da palavra para apoiar a afirmação de que Paulo aplicou certos termos a Cristo, para contestar a propaganda imperial em volta do culto do imperador, cada vez mais importante. Ou seja, alguns estudiosos entendem que Paulo se apropria de palavras usadas no Império Romano para afirmar, aqui ó, para apoiar a afirmação de que Paulo ele vai aplicar essa palavra que ele pega no Império Romano a Cristo, para contrapor a ideia imperial, porque os imperadores gostavam de ser adorados e segundo ele aqui, esses termos eram utilizados nesse meio romano. Então Paulo empresta esses termos, aplica-os a Cristo para mostrar que o verdadeiro Senhor é Jesus Cristo e não Roma. Não é a chegada do rei de Roma, olha só, que os cristãos devem aguardar ansiosamente, mas a chegada do rei Jesus, olha só o que eu acabei de falar. É possível que Paulo tenha em mente aqui uma alusão desse tipo, embora, mais uma vez, seja necessária alguma cautela. Além do substantivo parousia, Paulo também usa verbos de movimento para se referir à obra consumada de Cristo. Vir, erchomai, vir para dentro, entrar, reco, vir para baixo, descer, katabaino. E veja também o aramaico maranata, vem Senhor, aqui embaixo, não vou ler tudo, tá? 1 Coríntios 16, 22. Nas apresentações populares da escatologia de Paulo, esses verbos de movimento com frequência recebem muita atenção. É difícil remover todo o sentido de movimento físico do descer em 1 Tessalonicenses 4,16. No entanto, a respeito disso, o foco não está no movimento, mas na aparição ou na chegada de Cristo, com a palavra parousia bem realçada. Eu vou deixar aqui, ó,
para vocês lerem. E o que eu vou fazer, pessoal? Eu não vou continuar o vídeo, eu vou parar aqui. Eu vou fazer um segundo vídeo, tá ok? Eu vou fazer um segundo vídeo, e o segundo vídeo eu vou ler um pouquinho sobre ressurreição e arrebatamento, e sobre o que ele vai falar mais à frente ali, sobre o Israel de Deus, tá ok? Então, pessoal, aguardem um segundo vídeo que vai sair, se Deus quiser, ainda essa semana. Comprem essa maravilhosa obra, estudem ela, que eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Se você é aquele arminiano roxo, ou um pré-tribulacionista roxo, um dispensacionalista roxo, compre mesmo assim, que eu tenho certeza que essa obra vai te ajudar em alguma forma na sua vida cristã diária e na sua comunidade, ok? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar o vídeo, e que o Senhor Jesus te abençoe poderosamente. Fique com Deus e até o próximo vídeo.